cuidando da saúde, o nome da palavra. Amém? Nós estamos aí, num tempo propício para isso, um tempo em que todos concordam que devemos cuidar bem de nossa saúde. Nós temos, queridos, visto, normas de saúde, conselhos de saúde, nós temos visto vacinação, nós temos visto, as pessoas procurando tomar medicamentos, vacinas, aumentar a sua imunidade. Nós temos visto, enfim, tantos e tantos aí buscando, melhorar a sua saúde. Porém, também, queridos, ao mesmo tempo que nós temos visto isso, nunca nós vivemos uma época em que se destrói tanto a saúde como agora. Quantas e quantas pessoas, hoje em dia, têm tantas atitudes que estragam com sua saúde, que abalam com sua saúde, que denigrem com a sua saúde. Então, a saúde, querido, o que é a saúde? A saúde, ela representa para nós um estado de uma boa disposição física e psíquica, mental. Amém? Então, a saúde, existem muitas definições de saúde, sabe? Tem muitas. Tem uma definição da Organização Mundial de Saúde, tem várias. Mas essa é uma definição bem curtinha, bem sucinta do que é a saúde. Então, ela representa para nós, um estado de uma boa disposição física e mental, ou seja, psíquica. Ou seja, o bem-estar e o equilíbrio entre o nosso organismo e o ambiente. Então, isso que representa a saúde. Então, esse bem-estar, essa coisa boa, e esse equilíbrio das nossas vidas com o lugar em que nós vivemos, com o mundo em que nós vivemos. E nós todos, claro, obviamente, desejamos ter saúde. Nós todos desejamos uma vida melhor, todos nós desejamos um corpo melhor, todos nós desejamos uma mente melhor, todos nós desejamos um mundo melhor, mas tomamos muitas decisões, todos os dias, que só pioram as coisas. Apesar de nós desejarmos coisas boas, um mundo melhor, um corpo melhor, uma saúde melhor, uma mente melhor, respirar melhor, comer melhor, viver melhor, ainda tomamos algumas atitudes que pioram as nossas vidas. Existem tantas coisas que nós fazemos. Um dos grandes exemplos, por exemplo, é o meio ambiente, Nós queremos um mundo melhor, mas todos os dias nós fazemos coisas para estragar com o meio ambiente. Então a gente continua muitas vezes fazendo coisas que vão atrapalhar a nossa saúde. Então é preciso entender tudo isso para nós podermos buscar a nossa saúde. É preciso compreender verdadeiramente o que é a nossa saúde e como nós vamos manter a nossa saúde. Eu vou usar um exemplo aqui, o exemplo de um carro, de um carro mal cuidado. Os nossos automóveis, os nossos veículos, e muitos de nós gostamos, principalmente os homens aí, Os homens gostam dos seus carros, dos seus veículos, cuidam bem deles, Os nossos automóveis, nossos veículos são importantes para nós, certo? Nos valemos deles para muitas coisas. Mas o que acontece, queridos, se nós pararmos de cuidar do nosso veículo, do nosso automóvel? O que acontece se nós não trocarmos mais o óleo do nosso carro? Nós pegamos o carro e só vamos andar. Não sei se você já passou alguma vez da troca de óleo, Você dá até um desespero quando passa a troca de óleo. Você olha lá, deixei passar. Vai correndo trocar o óleo, por quê? Porque você tem um cuidado com aquilo, Mas imagine se nós não trocássemos o óleo do nosso carro. Imagine se nós não trocássemos os pneus do nosso carro. Imagine se nós não mantivéssemos uma boa manutenção do nosso carro. Não olhássemos para a bateria, não olhássemos para ver se tem água, não olhássemos para ver se os cintos de segurança estão funcionando, se o extintor de incêndio está funcionando, se todos os itens do nosso carro estão funcionando de acordo, se as luzes estão acendendo. Nós vamos sair para uma viagem, vamos para longe, vamos pegar a BR, não verificamos se as luzes estão acendendo, Se nós fizéssemos tudo isso, queridos, não olhássemos, não atentássemos para nossos carros, para a manutenção dele, para os cuidados do nosso carro, obviamente que em pouco tempo nós ficaríamos sem eles e não poderíamos mais nos servir deles. Ou seja, o meu carro não poderia mais me servir.
Então, o meu carro que eu uso para ir para o trabalho, o meu carro que eu uso para ir para a igreja, o meu carro que eu uso para levar minha família a passear, o meu carro que eu pego minha família, coloco aqui, vou para Ponta Grossa, Curitiba, vou num shopping, vou passear, vou num restaurante, né? Eu não poderia mais me servir do meu carro por conta que eu não cuidei dele, né? E também eu não posso não só me servir do meu carro, como eu não posso ajudar aos outros com o meu carro. Eu não posso dar carona para ninguém. Eu não posso ir buscar alguém para vir para a igreja. Eu não posso ir levar e entregar alguma coisa para alguém que está necessitado, que precisa, né? Eu não posso emprestar o meu carro para um amigo que precisa do meu carro para alguma coisa e assim por diante. Então, se eu não atender, se eu não cuidar da saúde do meu carro, vamos assim comparar, eu não vou mais poder usar para mim e nem beneficiar os outros, usar para os outros o meu carro. Assim nós, queridos, da mesma forma, assim nós também somos. Nós precisamos de manutenção, nós precisamos de cuidados para que possamos continuar bem e fazer o bem às outras pessoas. É verdade ou não é? Então, se eu não estivesse bem de saúde, eu não poderia estar aqui ministrando a palavra do Senhor, né? Algum tempo atrás eu estava gripado, não pude vir, então não pude estar aqui. Assim como muitos de nós aqui, que ministram aqui, que estão conosco, que trabalham conosco no ministério da igreja, adoeceram. Hoje a dona Eugênia não está aqui, né? Porque ela está, né, com dor de garganta. Então, a gente orientou ela para ficar em casa. Então a saúde dela não está muito legal. Amém? Receba a bênção e a cura, dona Eugênia, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Então nós, muitas vezes, não podemos, né, servir. Não podemos fazer o bem para alguém. Não podemos vir na igreja. Não podemos fazer algo para nós. Talvez por conta de uma enfermidade você não possa ir trabalhar. Talvez por conta de uma enfermidade você tenha que ficar em isolamento, talvez você tenha que ficar em casa, talvez por conta de uma enfermidade você tenha que ir num hospital para tomar um medicamento, né? ou uma injeção, um soro, sei lá o quê. Então, queridos, assim somos nós, igual um carro, né? Que a manutenção não é feita. Se a nossa saúde não está bem, nós não podemos exercer aquilo que exerceríamos, aquilo que faríamos, né, com a nossa saúde perfeita. E eu volto a falar aqui, né, nós vimos que a saúde, né, o bem-estar, não só físico, quanto mental e psíquico. Então a nossa saúde, nós vamos estender aqui o conceito para o mental, o psíquico, o emocional, o espiritual, etc, etc, etc. A saúde é um completo. Né? A Organização Mundial de Saúde, ela dá uma definição muito mais ampla e abrangente disso, né? Porque a saúde envolve tantas e tantas coisas. Por exemplo, poder trabalhar, ter uma condição, né, boa, ergonômica, agradável num ambiente de trabalho, também é saúde para nós. Então, tudo envolve a nossa saúde. Então, nós temos que estar bem para poder fazer coisas para nós e fazer coisas para os outros, o bem para os outros. O livro de 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 16, se você puder abrir lá. Livro de 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 16, diz assim: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto, te salvarás, tanto a ti mesmo, como aos que te ouvem. Então aqui é Paulo, o apóstolo Paulo, ministrando a vida de Timóteo. Timóteo era um jovem aprendiz, né, de Paulo, mas que Paulo já tinha colocado ele ainda muito jovem para ser pastor de uma grande igreja. E ele pastoreava uma grande igreja. E nas cartas de Paulo a Timóteo, né, na primeira carta de Paulo a Timóteo, na segunda carta de Paulo a Timóteo, em outras cartas de Paulo, Paulo ensina e exorta os seus discípulos, né, a se cuidarem. E aqui Paulo dá, né, diretamente um ensino para o próprio Timóteo. Timóteo, tenha cuidado de você mesmo. Timóteo, cuida de você, cuida do teu corpo, cuida da tua saúde. Tem um outro lugar aqui que Paulo fala para Timóteo. Timóteo tinha algum problema de estômago, ele fala: Timóteo, tome um pouco de vinho para ajudar no teu estômago, né? Talvez o remédio para o estômago naquela época fosse um pouco de vinho, né, para melhorar o estômago.
Então Paulo dava esses conselhos para Timóteo, assim como ele dava muitos conselhos para outros discípulos dele do que fazer, de como se cuidar. E aqui especificamente Paulo diz para Timóteo: se cuida, Timóteo, cuida de você e cuida também da doutrina. O que é a doutrina, querido? É o ensino, é a palavra, é a parte espiritual, é a parte emocional nossa sendo ministrada pelo Senhor. Amém? Então Paulo dá uma orientação para Timóteo, dizendo para ele: cuida da tua saúde, Timóteo, cuida do teu emocional, Timóteo, cuida do teu espiritual, do teu psíquico, cuida de tudo isso, Timóteo, persevera nessas coisas, porque se você fizer isto, te salvarás. Ou seja, você vai encontrar a salvação, você vai progredir na fé, você vai avançar nas coisas de Deus, você vai para frente, amém? Tanto você mesmo, como os que te ouvem, aleluia. Então Paulo dá um ensino para Timóteo de o que fazer, e hoje esse ensino vem para nós. Hoje que nós estamos ministrando a respeito de saúde, é para todos nós aqui, todos nós devemos nos cuidar, amém? Física, espiritual e emocionalmente, né? Para que nós possamos continuar a obra do Senhor, fazer a obra do Senhor, mas não só isso, encontrarmos também a salvação. A ponto, né, que nesse versículo, o próprio Paulo fala para Timóteo, que ele não encontraria a salvação se ele não estivesse bem, porque a saúde envolve tudo. Eu posso estar fisicamente bem, mas se emocionalmente e espiritualmente não estiver bem, né, eu não encontro a salvação. Então é preciso um conjunto de coisas, né, nas nossas vidas, para nós podermos estarmos bem, fazermos o bem e encontrarmos a nossa própria salvação. Evidentemente, queridos, que cuidar de si, cuidar do seu emocional, cuidar do seu físico, cuidar do seu espiritual, isso denota algum custo para as nossas vidas, né? Denota um cuidado, né? Talvez você agora, nessa época em que nós estamos promovendo mais a saúde por conta de doenças, né, que estão acontecendo, talvez você tenha tido mais cuidado de algumas coisas, e isso denota um custo, né? Então você compra máscara, você compra medicamentos, você compra vitaminas, você toma atitudes, né, diferentes que tomava, que isto gera um custo para você, né? Então eu perguntaria: quanto custa mantermos, né? Vamos voltar ao exemplo do carro. Quanto custa mantermos nossos carros em bom estado, né? Principalmente os homens aqui sabem, né, que um carro em casa é quase que uma outra família. Um carro, né, em taxas, impostos, IPVA e não sei o que, é pneu, é óleo, é isso, é aquilo, é uma série de coisas que você gasta num carro, e se você somar tudo que você gasta no carro no decorrer de um ano, né, você vai se assustar do valor que é. Então, quanto custa nós mantermos os nossos carros em bom estado? Claro que se você não cuidar do teu carro, né, aí você não vai gastar tanto assim, você vai gastar na gasolina. Mas vai chegar no final do ano, 1 ano, 2 anos, 3 anos, teu carro vai começar a parar de funcionar, e aí sim você vai gastar mesmo, né? Porque a manutenção, você sabe isso do carro, a manutenção preventiva do carro, o bom cuidado do carro, ele evita outros problemas, né? Então, por exemplo, você não troca de óleo no carro, que não é tão caro assim trocar de óleo, não é tão barato, né? Mas não é tão caro trocar de óleo. Se você não troca de óleo no carro, o motor vai fundir, e aí sim, você vai gastar um dinheirão bem pesado para consertar o motor que fundiu. Então, quanto custa mantermos nossos carros em bom estado? Quanto custa mantermos nossos carros limpos e prontos para usar, né? Custa, claro que custa. Então, quanto custa cuidarmos de nossas vidas? Tem custo? Claro que tem custo. Manter o cuidado de si, mesmo, exige uma atenção especial, exige sacrifício, exige renúncia, e exige até levar a cruz. Amém, queridos? Então, cuidar de si próprio, sabe? Talvez você esteja até agora pensando assim: puxa vida, essa palavra do pastor é tão assim vaga, né? Falar de carro, de cuidar de saúde, mas que nós vamos entrar em coisas extremamente profundas da palavra de Deus agora. Sabe, cuidar de nós, queridos, cuidar da nossa vida, para cuidar dos outros, cuidar da igreja, isso denota para nós sacrifício, querido.
Exigências são feitas para nós, para podermos fazer a obra do Senhor, querido. A palavra de Deus fala lá, né? Você quer ser um pastor, você quer ser um diácono, excelente obra deseja, mas há requisitos para você fazer isso. Amém? Pregar a palavra é ótimo, é muito bom, mas há requisitos. Você vai ter que ir para algum lugar, você vai gastar gasolina, você vai utilizar do teu tempo. Você vai ter que mandar fazer folheto, você vai ter que pregar a palavra, você vai ter que estudar a palavra, gastar horas estudando a Bíblia para ter o que falar, querido. Senão você vai pregar o quê para alguém? Então, querido, cuidado de si exige uma atenção especial, exige um sacrifício, exige uma renúncia. Porque quando eu quero cuidar de mim, da minha saúde, eu tenho que renunciar a algo. Eu tenho que renunciar a ficar na poltrona assistindo televisão, se eu quero manter o meu físico melhor, e sair correr na rua. É ou não é? Eu tenho que deixar momento de descanso para ir talvez para uma academia, fazer uma caminhada com a esposa, com os filhos. É ou não é verdade? Eu vou ter que abrir mão de algo para cuidar da minha saúde. No espiritual, naquilo que o Senhor tem para nós, é a mesma coisa, querido. Exige sacrifício, exige renúncia e exige que nós carreguemos a cruz. O Senhor falou: você quer ser meu discípulo? Amém? Todo mundo quer. Quem quer? Quem é de Jesus aí? Levanta a mão, quem é de Jesus? Amém. Quem quer seguir a Jesus? Levanta a mão aí. Ele colocou uma condição: pegue a tua cruz e venha. É ou não é? Ele falou isso. Ele falou isso para nós, então exige de nós alguma coisa. Amém? Então viver como um cristão autêntico e saudável não é uma tarefa fácil para nós em pleno século 21. Não é. Não é porque hoje, querido, as condições nossas de saúde espiritual e emocional são difíceis. Hoje, aquilo que nos adoece espiritualmente e emocionalmente é muito abundante. Vamos deixar agora um pouco o físico de lado para falar só do espiritual e do emocional. Hoje, né, nós vivemos situações, né, que nós estamos num estresse contínuo, numa ansiedade contínua. Quem aqui não deixa de estar ansioso, menor grau, maior grau, com tudo que está acontecendo hoje, que você sabe muito bem, com a possibilidade de você adoecer ou alguém da tua família adoecer, porque não sabemos quem adoecerá ou quem não adoecerá. Agora ainda deu uma pequena trégua, né, em tudo isso, deu uma diminuída, nós ficamos um pouco melhor, mas ainda, glória a Deus por isso, amém? É resposta às nossas orações também. Mas mesmo assim, a gente fica ainda um pouco apreensivo, e isso é natural. É claro, nós pregamos aqui tantas vezes a respeito disso, durante todo esse tempo, né? Que nós não devemos deixar a ansiedade tomar conta. Nós não devemos perder as esperanças, nós não devemos nos desesperar por isso. Nós somos cristãos, porque o Senhor toma conta das nossas vidas. E ainda que eu adoeça, ou ainda que eu morra, eu vou com o Senhor. Eu tenho um lugar preparado para mim. As coisas não estão perdidas totalmente. Mas voltando aqui, né, e comparando, hoje, na atual circunstância que nós vivemos, no presente século, né, são muitas as condições que desfavorecem a nossa saúde emocional. São muitas as condições que desfavorecem a nossa saúde espiritual. Hoje o mundo faz um grande apelo para nós, para que nós não venhamos para a igreja. Hoje o mundo faz um grande apelo para nós, para que nós não nos interessemos pelas coisas de Deus. Hoje o mundo faz um grande apelo para nós, para que nós não tratemos as nossas emoções, mas que nós olhemos para nós mesmos, para a nossa individualidade, para o nosso orgulho, e queiramos o bem somente para nós. Então, são tantas as coisas, né, que têm colaborado, né, com a dificuldade para a manutenção da nossa saúde. Então, portanto, o custo, né, para nós mantermos nossa saúde, hoje, ele é um custo relativamente significativo. Amém?
Mas o custo de não cuidarmos é muito maior. Queridos, se eu não cuido do meu carro vai se deteriorar, meu carro vai estragar, meu carro vai pifar. É ou não é verdade? Então, se eu não cuido, o custo de a manutenção de um carro, eu comentei agora há pouco, ela é cara. A manutenção de um carro é cara. Mas se eu não pago essa manutenção, o pior vai vir depois. Eu vou gastar mais caro ainda, porque eu vou ter que comprar um outro carro, porque aquele quebrou. Mas se é assim para um carro, querido, eu vou te perguntar, e para a nossa vida? Qual é o custo de nós não mantermos a nossa vida saudável, emocionalmente e espiritualmente? O custo é tão alto que nós não poderemos comprar uma nova vida, de forma nenhuma. Sabe, é como se você tivesse um único carro e nunca mais pudesse comprar nenhum outro carro na tua vida. Você ia cuidar daquele carro até o final. Você ia cuidar de todos os detalhes daquele carro para aquele carro aguentar até o fim da sua vida. É assim a nossa vida, queridos. Nós não podemos comprar outra vida, não temos essa condição. Aliás, a vida que nós temos nem é nossa, porque Jesus comprou para nós. Amém? É Ele quem comprou, é Ele que pagou o preço da tua vida, querido. É Ele que fez o sacrifício para você estar vivo e sentadinho aí. Você está aí ouvindo essa palavra e eu estou aqui pregando essa palavra, porque Ele pagou o preço por mim, pagou o preço por você, aleluia. Então, se o custo, hoje em dia, nas circunstâncias atuais do século 21, é difícil para mantermos nossa saúde emocional e espiritual, muito maior ainda seria o custo de nós perdermos a nossa vida. Seria trágico, seria terrível, seria uma coisa irrecuperável. Portanto, queridos, os cuidados têm seus benefícios. O cuidado da saúde traz benefícios para nós. O cuidado de si mesmo desempenha uma função decisiva na vida do crente. Então, para o crente, cuidar de si mesmo é decisivo na sua vida. Se você é cristão, se você é filho de Deus, se você é discípulo de Jesus, você tem que obrigatoriamente se cuidar. Amém? Aleluia. Cuidar de si mesmo é amar-se. Cuidar de si mesmo, querido, é acolher a si próprio, é reconhecer a sua vulnerabilidade, é reconhecer a sua fraqueza. Paulo falou isso, né? Reconhecendo a sua fraqueza, mas também reconhecendo que tudo lhe podia em Cristo Jesus. Aleluia! Porque apesar de fraco, Cristo poderia suprir a sua vulnerabilidade. Cuidar de si mesmo é poder chorar, é saber perdoar-se, é perdoar aos outros. Isso também é cuidar de si mesmo. Porque o Senhor Jesus falou, se você não perdoar o teu irmão, eu não te perdoo. E você não tem vida eterna. E você não vai para o céu. Você perde a tua vida se você não perdoar uma pessoa. Então, se você tem falta de perdão com alguém, querido, presta atenção nisso. Você vai perder a tua vida. Pode ser que você viva bastante aqui na terra, mas você vai perder a vida eterna. Por quê? Porque também isso é um cuidado. Então, cuidar de si mesmo é isso, é amar, é acolher, é entender, é saber, é perdoar, é desenvolver a capacidade de, após os momentos de adversidade, conseguir se adaptar e evoluir positivamente frente à situação e, ao mesmo tempo, aprender com as próprias dificuldades. Isso também é cuidar de si. Cuidar de si é aprender com as dificuldades, com os erros, com os problemas, com as doenças, com as tribulações, com os reveses, sabe? Quando eu tenho, um morro muito alto para subir, uma subida muito longa, muito difícil de fazer, a minha vida é difícil, a minha caminhada vai ser difícil, isso vai fortalecer as minhas pernas. Amém? Aleluia. Se o meu caminho for muito fácil, minhas pernas vão ser fraquinhas, vão ser fininhas, vão ser frágeis. Então, também é
né, evoluir, também é aprender com as dificuldades, isso também é cuidar-se. Cuidar-se é se manter e melhorar. Então, quando você cuida de um carro, você mantém o carro. E às vezes você melhora o carro, não é verdade? Você olha para o carro, mas essas rodas aí eu vou tirar, vou pôr uma roda legal, pôr uma roda de liga leve, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou trocar isso, eu vou trocar. Você melhora o teu carro também. Então, cuidar-se é se manter, querido, mas é também melhorar. Então, nós temos que aprender a manter as nossas vidas nas atuais circunstâncias e melhorar a nossa vida. Assim como muitos talvez estejam falando, né, que o mundo está indo de mal a pior, e está indo mesmo, tá? O mundo, a cada dia ele piora, mas as nossas vidas não pioram, as nossas vidas melhoram. Amém? Aleluia, querido. A Bíblia diz assim, que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Ou seja, se tudo concorre para o bem, tudo o que me acontecer vai me melhorar. Tudo o que me acontecer vai me fazer eu ficar melhor ainda. Não só eu me mantenho bem, me sustento, né, na palavra de Deus, na doutrina. Olha que Paulo falou para Timóteo, né? Cuida de ti mesmo e da doutrina. Me mantenho bem no ensino da palavra de Deus, no estudo da palavra de Deus, nas coisas que o Senhor tem para mim, me cuido, me mantenho, como eu progrido, como eu cresço. Aleluia. E são muitos os cuidados que nós temos, né? Eu diria assim que nós temos diversos níveis de cuidados da nossa saúde física, emocional e principalmente a nossa saúde espiritual. Cuidar de si mesmo, querido, envolve toda a sua vida. Envolve a tua vida pessoal, envolve a tua vida familiar, envolve a tua vida psicológica, envolve a tua vida emocional, envolve a tua vida física e espiritual. A própria palavra de Deus, ela diz que nós temos que cuidar do nosso físico, que nós temos que cuidar do nosso corpo, não estragarmos nosso corpo. Então, tudo que diz respeito a você envolve os cuidados da tua saúde. É assim que Deus quer. Então, pessoalmente, na família, psicologicamente, emocionalmente, fisicamente e espiritualmente. Pessoalmente, por exemplo, porque cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. O livro de Romanos capítulo 14, versículo 12 diz isso. Romanos 14, 12 diz assim: de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Amém? Então, envolve, né, o pessoal, porque eu vou dar conta de mim mesmo a Deus. Quando eu chegar no céu, o Senhor vai perguntar para mim a respeito da minha vida, a respeito das coisas que eu fiz, das coisas, dos dons, dos talentos, das oportunidades que Deus me deu. Não é que deu para o Samuel, que deu para o Elton, que deu para o Luiz, é que deu para mim. O que deu para o Luiz, o Luiz vai dar conta. Mas o que deu para mim, eu vou prestar conta para o Senhor. É a parábola dos talentos. Quando aquele administrador distribui os talentos, depois ele volta de viagem e cobra os talentos dos seus. E alguns vêm com seus talentos multiplicados e outros vêm com seu talento igualzinho estava, né? E o Senhor, aquele que não multiplicou o seu talento, o Senhor chama ele de servo mau. Mas servo bom e fiel é aquele que multiplicou o seu talento. Então é uma cobrança pessoal. O cuidado é pessoal. Mas o cuidado também é familiar, querido. A saúde envolve a nossa família. A saúde da minha família diz respeito à minha saúde. Se a minha família não está com uma saúde boa, eu não estou bem também. Amém? Porque estamos inseridos num contexto de famílias. Deus nos colocou num contexto de família. Gênesis capítulo 1, versículo 27 e versículo 28, diz isso. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e Deus lhe disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus e sobre todo animal que se move sobre a terra. Então Deus disse, né? Disse para Adão:
e disse para Eva, individualmente para cada um, para que eles se unissem em casamento, que eles formassem uma família e para que eles frutificassem, e para que eles gerassem filhos, e para que eles povoassem a terra e que eles dominassem a terra. As conquistas, as vitórias, o domínio do reino de Deus sobre a face da terra está em nós vivermos em família. Aleluia! O fato de nós vivermos em família, e isso inclui não só a nossa família, como a família própria da igreja, o corpo de Cristo, nós vamos tocar nisso agora, também faz parte. Então Deus nos colocou num contexto familiar. Então a saúde nossa e os cuidados da nossa saúde diz respeito aos cuidados pessoais e aos cuidados familiares também. Pertencemos a um corpo e devemos cuidar dele. Este corpo é o corpo de Cristo, do qual ele é o cabeça e a igreja representa as demais partes desse corpo. E assim como nós vivemos lá na nossa casa, dentro de uma família, e convivemos entre nós convivemos entre irmãos na igreja, e a saúde espiritual nossa e da igreja é uma coisa só. Efésios capítulo 4, versículo 4 diz assim: há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Então há um corpo só. É como se nós fôssemos cuidar do nosso corpo pessoalmente, mas o corpo ao qual nós pertencemos é o corpo de Cristo. Amém? Nós pertencemos ao corpo de Cristo. Então, assim como eu cuido do meu corpo, eu cuido do meu braço, eu cuido da minha mão, eu cuido dos meus dedos, eu cuido dos meus pés, eu cuido do meu corpo todo. Mas quando eu cuido do corpo de Cristo, eu cuido da minha saúde, eu cuido da saúde do Elton, eu cuido da saúde da Mary, eu cuido da saúde do Luiz, eu cuido da saúde de cada um de vocês. Amém? Por quê? Porque faz parte do meu corpo. E cada um de vocês cuida da saúde um do outro. É por isso que a Bíblia diz: orai uns pelos outros. Amai uns aos outros. E nisto conhecerão que sois meus discípulos pelo amor que vocês têm uns pelos outros. Aleluia. Então é isso, é um corpo ao qual eu pertenço. Colossenses capítulo 1, versículo 24 fala assim: agora me alegro em meus sofrimentos por vocês, e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo, em favor do seu corpo, que é a igreja. Então Paulo está falando assim, que ele se alega por aquilo que ele está sofrendo, é o preço para a manutenção do corpo. Paulo está pagando o preço da manutenção do corpo de Cristo também, como Cristo pagou, porque ele fala aqui, as aflições que ainda restam, Cristo já pagou algumas, mas Paulo agora está pagando outras, em favor do seu corpo, que é a igreja. Cristo pagou o preço, Paulo pagou o preço. Cristo não está mais aqui, Paulo não está mais aqui, quem vai pagar o preço agora? Quem vai pagar o preço agora? Você, eu, nós, queridos, nós vamos pagar o preço da manutenção desse corpo. Não só na parte física, trazemos aqui nossos dízimos, nossas ofertas, representa a manutenção do corpo de Deus também. Não só isso, a fidelidade com Deus, representa, confiança em Deus, que Deus confia, que Deus cuida de nós, e que Deus não vai deixar faltar nada para nós, mas também representa a manutenção do corpo de Deus, do corpo de Cristo, a parte física disso. Ou você acha que essas luzes custaram quanto? Que esses microfones custaram quanto? Esse data show, essa câmera, essas coisas custaram quanto? Essa é a manutenção do corpo de Cristo. E quem vai fazer? Nós! Essa é a parte física do corpo de Cristo. Mas e a parte espiritual do corpo de Cristo? A manutenção da palavra, da pregação da palavra, do conselho, da exortação, do ombro amigo, do perdão, do amor. Esse é o preço que nós temos que pagar pelo corpo de Cristo. Eu tenho que amar meu irmão. Pastor, mas o meu irmão pisou na minha unha cravada, me machucou. O irmão me magoou. Perdoa ele, paga o preço. Paga o preço, querido. O preço da manutenção é barato perto o preço da perda de não fazer parte desse corpo. É muito mais caro para nós não fazer parte da igreja do Senhor, querido, do que eu perdoar meu irmão.
Às vezes você acha difícil você perdoar teu irmão, às vezes você acha difícil você visitar o teu irmão, às vezes você acha difícil você marcar de sair com o teu irmão, comer uma pizza, ou dar um presente para ele, ou levar o teu pastor a comer uma pizza. Opa, está melhorando a coisa, amém? Mas é um preço, querido, da manutenção do corpo de Cristo. São coisas mínimas, são coisas pequenas, perto do benefício que nós temos de pertencer ao corpo de Cristo. Sabe o que é você ter o corpo de Cristo, você ser o corpo de Cristo? Você ter um cabeça que é Cristo na tua vida? Sabe o que é você pertencer a um corpo que é glorioso? Cristo falou assim, depois que ele ressuscitou: é-me dado todos os poderes no céu, na terra, embaixo da terra, e você pertence a este corpo. A Bíblia diz assim, que Deus vai colocar os inimigos de Cristo debaixo dos seus pés. Quem são os pés de Cristo? Porque Ele é o cabeça, nós somos o corpo, nós somos os pés. Então Deus vai colocar os inimigos de Deus debaixo dos nossos pés. Esse é o benefício de pertencer ao corpo de Cristo. Então, qual é o preço de manter o corpo de Cristo? É mínimo, é insignificante perto do benefício. Efésios capítulo 5, versículo 29 e 30. Efésios 5, 29. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Então, se Cristo cuida do corpo, nós que somos o corpo temos que cuidar do corpo. Aleluia. Colossenses 3,15. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Aleluia. Seja agradecido de pertencer por este corpo, seja agradecido de pagar o preço de pertencer a este corpo, querido. Efésios capítulo 4, versículo 16. Dele, todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. O corpo cresce e o corpo se edifica em amor, quando cada um de nós faz a sua parte. Sabe, o meu corpo funciona bem quando a minha mão trabalha em conjunto e harmonia com os meus pés, com o meu corpo, com a minha cabeça. Às vezes dá uma coceira lá na cabeça, a tua mão que coça, não é a tua própria cabeça que coça a cabeça, não. Ela não consegue se coçar sozinha. Ainda quando você não consegue coçar em algum lugar que está difícil, né? Você pede para alguém, por mais uma parte do teu corpo que é teu irmão, coça que minhas costas, faz favor. Aí ele vai lá coçar tuas costas. Não é verdade, nós pedimos para o outro coçar nossas costas. Já é bom, né? Alguém coçar nossas costinhas, fazer uma massaginha. Então, quando cada parte exerce a sua função, quando cada parte exerce o seu papel, o corpo cresce, o corpo edifica, o corpo se alegra. Amém? Às vezes, nós, queridos, eu já fui assim, agora não sou mais, amém? O Senhor me tratou, eu já fui assim. A gente pertence a uma igreja e fala assim, mas essa igreja, parece que não vai, mas será, podia mudar tal coisa, mas o que você tem feito como parte desse corpo? O que você tem colaborado? Onde é que você tem coçado? Onde é que você tem auxiliado? O que você tem feito? Sabe? Talvez está faltando você alcançar alguma coisa. Mas não sei fazer aquilo. Mas talvez está faltando você alcançar uma ferramenta para alguém, fazer alguma coisa, ou quem sabe dobrar o teu joelho em casa e orar para aquela pessoa. Então o bom andamento do corpo diz respeito a todos nós. A responsabilidade do bom andamento da igreja não é do pastor, até porque o corpo não é dele. Eu pertenço ao corpo tanto quanto com você. Apenas eu estou numa função diferente. Apenas nós estamos em lugares diferentes, operando de maneiras diferentes, mas operamos da mesma forma e com a mesma importância. Amém? Também tem os cuidados emocionais, porque cada pessoa desenvolve as suas próprias formas de interagir com as emoções de acordo com as suas experiências de vida.
Então tem o cuidado pessoal, o cuidado familiar, o cuidado do corpo, o cuidado emocional. Nós temos que cuidar das nossas emoções. Ou será que nós somos aqueles crentes mimimi, que tudo ofende ele, que tudo magoa ele, que todo mundo está contra ele? Será que somos assim? Será que somos aqueles que se cansam as nossas emoções, exaurem-se as nossas forças por conta das dificuldades emocionais? Queridos, todos nós passamos as mesmas coisas. Eu não sei agora onde está na Bíblia aí, né? Não sei nem qual carta que está, mas a Bíblia tem um lugar que fala assim, né? Em que em todos os lugares do mundo os irmãos passam as mesmas tribulações. Então, eu estou passando uma angústia, uma tribulação, tem gente também passando, tem gente passando outra. Quem sabe a do outro é pior do que a minha. E não se comparam as coisas, mas se ajudam. Sabe? Emocionalmente, todos nós podemos ser afetados. Se meu irmão não está bem, eu posso não ficar bem também. A Bíblia diz para eu chorar com meu irmão, para rir com meu irmão. Então, isso tem que estar junto. Então, cada um vai agir de uma forma diferente. Também há a parte física, porque temos um corpo que precisa, queridos, de determinados cuidados, pois é através dele que manifestamos a nossa própria existência. Eu tenho que cuidar do meu corpo físico. 1 Pedro 5,9, leia lá bem alto, quero ver, me dá aqui. Vamos citar então inteiro, já que você tem aí. Então está lá. Resisti-lhe, permanecendo firmes na fé, conscientes de que os irmãos que tendes em todo o mundo estão atravessando os mesmos sofrimentos. Amém? Resistir à tribulação, resistir ao diabo, resistir à tentação. Está difícil? Pastor, está tão difícil para mim. Sim, mas tem lugares no mundo que tem irmãos que estão passando a mesma coisa. E tem lugares no mundo em que irmãos estão passando coisas piores. Sabe que tem lugares no mundo em que pessoas estão sendo presas e mortas e decapitadas por pregar a palavra de Deus. Mas nós estamos tranquilos aqui. Fisicamente também é a mesma coisa, porque nós precisamos de cuidados, precisamos cuidar do nosso corpo, querido, de forma que nós possamos exercer a obra do Senhor. Né? Então, se eu vou cantar, ou se eu vou pregar, eu tenho que cuidar da minha voz. Semana passada, né, que eu estava, né, com começou a noite, começou o frio arranhar minha garganta, etc. Eu vim pregar aqui domingo. O que a Janete fez para mim? Né? Essa esposa tão linda aí, preparou um chazinho para mim, quente aqui. Eu não estava com água aqui no domingo passado, estava pregando com um chazinho quente. Por quê? Porque eu estava cuidando da minha garganta. Então, eu tenho que cuidar do meu físico. Eu tenho que ter horas de descanso. Enquanto o Jesus e seus discípulos atravessavam, né, o mar da Galileia para ir para o outro lado do mar para pregar a palavra, o que Jesus fazia no barco? Dormia, descansava. Amém? Jesus cuidava do seu físico também. Então nós temos que cuidar do nosso físico para que possamos continuar pregando a palavra de Deus. Sabe, se eu não me cuidar, eu vou adoecer, vou morrer e não vou fazer aquilo que o Senhor quer que eu faça. Eu não sei o que o Senhor tem para mim ainda para fazer aqui nessa cidade de Imbituva e tem para você. Tem grandes coisas, eu sei disso. Mas eu não posso antecipar minha partida e deixar de cumprir essas coisas que o Senhor tem para mim. Então eu tenho que cuidar do meu corpo físico. Tem a parte espiritual também, porque o cristão tem o que o homem natural não tem, que é a natureza espiritual. Então eu tenho que ter cuidados espirituais na minha vida. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 12 ao 15. 1 Coríntios 2, 12 ao 15. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo e ele de ninguém é discernido. Então a parte espiritual nós temos que ter cuidados espirituais
com a nossa saúde espiritual também. João capítulo 3, versículo 3 até o 7, João fala com o Senhor Jesus fala com Nicodemos, né? E diz assim: Jesus respondeu e disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de eu dizer, necessário vos é nascer de novo. Amém? Então existe a parte carnal, mas existe a espiritual. E assim como nós nascemos da carnal, Deus faz nós nascermos na espiritual. Amém? Aleluia! Por quê? Porque é assim que Deus quer. Nós somos criaturas novas. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 fala isso. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, né? E eis que tudo se fez novo. Nós temos um novo nascimento. Nós não somos apenas carne, mas agora nós somos espírito. E assim como nós cuidamos da carne, assim como nós alimentamos a carne, assim como eu tomo medicamentos para sustentar e manter a saúde do meu corpo físico, eu cuido do meu corpo espiritual. Existem alimentos, existem medicamentos, existem vitaminas para a parte espiritual. Alguns cultos atrás, não sei se foi no culto passado, no retrasado, que eu preguei sobre vitaminas, né, espirituais para nós. Deus tem vitaminas para nós na parte espiritual também. E não só isso, querido, que muitas vezes nós temos também que ter o cuidado do médico. Então nós cuidamos da nossa saúde, nós temos hábitos de vida, procuramos, né, devemos procurar hábitos de vida melhor, comer melhor, nos exercitar, dormir bem, mas mesmo assim nós precisamos procurar um médico para fazer um check-up, para fazer um diagnóstico, para tomar medicamentos. Para cuidar da nossa saúde, além de olharmos para nós mesmos e nos amarmos, porque nós temos que olhar para nós mesmos e nos amarmos, queridos, nós temos que amar, não de uma maneira narcisista, não de uma maneira egoísta, não de uma maneira individualista, não. Eu não tenho que amar eu, não, amar meu corpo, amar eu de uma forma individual, egoísta, narcisista, não. Mas olharmos como o próprio Deus olha para nós. Olhar para mim e cuidar de mim como o próprio Deus olha e cuida de mim. Então, para mantermos nossa saúde, muitas vezes nós recorremos, né, a um profissional que sabe como funciona o nosso corpo. Então, nós vamos ao médico, né, sabe como funcionam nossas mentes, sabe como funcionam nossas emoções. Mas muito mais do que nós procurarmos um médico, procurarmos um psicólogo, um nutricionista, um fisioterapeuta ou qualquer outro profissional que sabe, né, o funcionamento do nosso corpo, nós devemos recorrer àquele que nos formou, e afinal, é o médico dos médicos. Amém? Aleluia! Não só nós temos que recorrer a esses profissionais de saúde, para recorrer para sustentar e melhorar a nossa saúde física, como temos que recorrer àquele que nos criou. Quem melhor do que aquele que nos fez sabe as coisas a respeito de nós. Às vezes, né, você tem um problema no carro e não leva no mecânico resolve, leva no mecânico resolve, você vai aonde? Você vai na autorizada, na concessionária, naquela que fabricou aquele carro. Porque lá vão ter mecânicos especialistas naquela área, aparelhos e ferramentas especializadas para solucionar aquele problema. Então é preciso muitas vezes, né, na nossa saúde espiritual, muitas vezes, não sempre, querido, todos os dias nós devemos recorrer a Ele, preventivamente, né, buscarmos ao médico dos médicos, aquele que nos fez. Salmo de número 139, é maravilhoso esse salmo, querido. Leia lá comigo o salmo de 139. Senhor, Tu me sondaste e me conheces. Tu sabes o meu assentar, o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar, o meu deitar. Conhece todos os meus caminhos. O Senhor conhece o emocional, o físico, o espiritual. Ele sabe até o jeitinho que eu ando. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo o Senhor tudo
conheces, Ele conhece a minha mente. Eu não preciso falar, basta eu pensar, Ele já sabe. Amém? Tu me cercaste por detrás e por diante e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência, ou seja, tal conhecimento, é para mim maravilhosíssimo, tão alto que não posso atingir. Para onde eu irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Não há onde eu vou, onde eu possa ir, que o Senhor não possa estar. Né? Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará, e a tua destra me sustentará. Se disser de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Por quê? Porque nem trevas pode me esconder de Deus. Nem ainda as trevas me encobrem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Pois possuíste os meus rins, cobriste-me no ventre da minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo assombroso e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui feito, e entretecido nas profundezas da terra. A terra é o útero da tua mãe, lá onde você se formou, nada estava encoberto de Deus, e Ele viu tudo e formou tudo. Os teus olhos, Senhor, viram o meu corpo ainda sem forma, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. E quão preciosos me são, ó Deus, os teus pensamentos, quão grandes são as somas deles. Tudo o que Deus pensou sobre você vai se realizar. São preciosíssimos os pensamentos deles a respeito de você. Aleluia, querido. Se as contas seriam em maior número do que a areia, quando acordo ainda estou contigo. Olha o que ele fala aqui: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Então é como você ir num médico, fazer um check-up, pedir uma montoeira de exames, pedir uma tomografia, um eletro e um ecocardiograma e não sei o que, isso e aquilo, para ver se a tua saúde está bem. Diz para o médico: veja tudo, né, porque eu quero estar em ordem com a minha saúde. Ele vai ver se há alguma coisa de errado, de mal no teu corpo, para ele medicar. É isso que o salmista está dizendo aqui: Senhor, prova-me, quer dizer, sonda-me, olha para mim, me examina e vê se há alguma coisa errada comigo. Então, Senhor, guia-me pelo caminho correto. Amém? Então isso é cuidar da saúde, querido. Não só física, como emocional, como espiritual. Porque o Senhor cuida da tua saúde física também. O Senhor também te desperta para você fazer isso. E quando nós fazemos isso, querido, nós alcançamos os propósitos que nós desejamos. E principalmente o propósito de Deus. Qual é o maior propósito de nós estarmos saudáveis? Sabe? Deus tem grandes propósitos para nós termos saúde. Sabe, se eu tiver saúde, eu posso sair por essa cidade pregando a palavra do Senhor. Se eu tiver saúde, eu posso visitar uma família, como nós fizemos essa semana, e orar com os familiares todos, orar pelas pessoas, interceder, colocar as mãos, né? Mandar a doença sair, mandar o demônio sair da vida delas. Por quê? Porque eu tenho saúde. Se eu tiver saúde, eu posso pregar a palavra de Deus. Se eu tiver saúde, eu posso tocar, eu posso cantar, eu posso varrer a igreja, eu posso fazer qualquer coisa, porque eu tenho saúde. Mas o principal propósito para nós termos saúde é nós nos casarmos. Ué, pastor? É verdade, querido. Para nos casarmos, né? Então nós precisamos, nós temos que desfrutar de uma vida plena e frutífera. Para nós desfrutarmos de uma vida plena e frutífera, ou seja, nós temos filhos, nós precisamos estar saudáveis. Então, quando um casal vai casar, o que faz? Faz exames pré-nupciais, não é verdade? Toma cuidados físicos, não só espirituais e emocionais. Tem que consertar a sua saúde emocional. Ninguém vai casar se não estiver emocionalmente bem, porque só vai ter problema. Né? Como diz o pastor Cláudio Duarte, só pode casar aquele que é resolvido. Amém? Então, que tem que sarar o teu emocional para casar, tem que sarar o teu espiritual para casar, tem que sarar o teu físico, tem que estar bem fisicamente para casar. Então, nós fazemos exames, né, para que nós possamos, né,
ter saúde para poder gerar filhos e para poder sustentar nossa casa e conviver com nossa esposa, com nosso esposo. E para tanto nós tomamos providências, né, que são exames, cuidados de saúde. Tomamos providências de provisão financeira. Quem casa quer? Casa. Como é que eu vou casar se não tenho casa? Como é que eu vou casar se não tenho emprego? Como é que eu vou casar se não tenho como sustentar a minha esposa? Vou tirar ela da casa dos pais e daí vou deixar ela passar fome? Não. Então, eu tenho que tomar providências financeiras também. Então, providências, exames, cuidados de saúde, provisão financeira, etc. Na nossa vida espiritual é a mesma coisa, querido. Exatamente a mesma coisa. Jesus virá buscar e casar-se com uma noiva saudável. Amém? Jesus quer se casar com uma noiva saudável. O livro de Efésios, capítulo 5, versículo 27, diz assim: para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Amém? Esse texto, o contexto desse versículo é que Jesus vem buscar a sua igreja. Jesus vai se casar com a sua igreja. Ele é o noivo, nós, a igreja, somos a noiva. E ele vem buscar uma igreja saudável. Ele vem buscar uma igreja sem doença. Ele vem buscar uma igreja sem mácula, sem ruga, sem manchas, irrepreensível. Então é preciso eu cuidar da minha saúde física, emocional e espiritual, porque o meu noivo está vindo me buscar. Aleluia, querido. O principal motivo dessa palavra de hoje, o valor dessa palavra de hoje, é que o meu noivo está vindo me buscar. Pensa se no físico, no natural, você estivesse para casar daqui a uma semana e você estivesse agora, adoecesse fisicamente, ou vocês não tivessem mais dinheiro, perdesse seu dinheiro, ou qualquer coisa acontecesse, o que aconteceria? Impediria o seu casamento, é ou não é verdade? Adiaria o seu casamento. Mas, querido, o Senhor vem buscar uma igreja, e Ele diz que vem buscar uma igreja sarada, curada. Então é preciso eu tomar providências de cura na minha vida, é preciso eu tomar providências de cuidados de saúde na minha vida, física, emocional, espiritual. Cristão se cuida. Cristão se cuida, sabe? Quando diz assim, agora você é crente, não pode beber. Claro que pode, se o cristão quiser beber, pode beber. Pode fazer o que quiser, nada é proibido, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, o cristão não bebe porque faz mal ao seu corpo. Porque se embriaga, vai fazer bobagem, vai bater o carro, vai cometer pecados, vai fazer mal ao seu corpo físico, ao seu emocional, ao seu espiritual, vai pecar. Então, o cristão se cuida. Amém? Conclusão. Queridos, nós somos cooperadores da obra do Senhor. Amém? E não só isso, mas damos continuidade a esta obra. Nós cooperamos com o Senhor na obra dele e damos continuidade na obra que ele tem feito. Foi o Senhor que nos criou, não foi? E tem nos mantido. Portanto, devemos cuidar de nós mesmos, pois somos morada dele e um só Espírito com ele. Amém? Queridos, então se eu dou continuidade à obra do Senhor e ele me criou, eu sou criatura dele, eu sou obra dele, eu vou dar continuidade e cuidados a esta obra. Se eu relaxar comigo, eu estou relaxando com algo que o Senhor fez. Aquele que não cuida de si mesmo, aquele que não cuida do seu corpo, aquele que não cuida das suas emoções, aquele que não cuida do seu espiritual, está relaxando com a obra do Senhor. E a palavra do Senhor diz assim: maldito é aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Então nós devemos cuidar muito bem de nós mesmos, porque somos morada dele e somos também um só espírito e uma só carne com ele. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16 e 17. Vocês não sabem que são o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Então, se eu destruir o meu corpo, Deus vai me destruir. Eu posso destruir meu corpo com bebida, com cigarro,
com maconha, com droga. Eu posso destruir meu corpo com doenças, com prostituição, com adultério. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Querido, você é santo. Amém? Você é santo. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 ao 20. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês? Que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos? Vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Cuide de você mesmo, glorifique a Deus. Quando você cuida de você, você glorifica a Deus. Pastor, então é pecado não cuidar de mim, ficar adoecer por não cuidar? Claro que é. É pecado não cuidar de você mesmo, não só do físico, mas como emocional e espiritual. Efésios capítulo 5, versículo 25 ao 32. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como devem Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, santa e irrepreensível. Já lemos, né? Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém odiou a sua própria carne. Antes, a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Então, nós somos a própria carne do Senhor Jesus. Nós não só somos um em espírito com Deus, com Jesus, como somos um em carne com Jesus. Então aquele versículo de Gênesis, quando fala, deixará o homem a seu pai e sua mãe, ensinará a sua esposa e será com ela uma só carne, também vale para nós e Jesus. Porque também somos uma só carne com o Senhor, através do nosso casamento com Ele, que o Senhor vem desposar-nos como igreja dEle. Antes alimenta e sustenta como o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo, da sua carne, dos seus ossos. Por isso, deixará seu pai, sua mãe, se unirá sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é esse mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Então, quando ele está falando aqui, lá em Gênesis, quando está falando de ser uma só carne, está falando de Adão e Eva. De eu e minha esposa, de você com tua mulher. Mas aqui, quando ele está falando, aqui neste versículo, ele está falando assim, grande é esse mistério, mas eu não me refiro àquele, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Amém, querido? Então ele está falando de você e de Jesus. Ele está falando de você ser uma só carne com Jesus, pertencendo ao corpo dele. Ele está falando de você ser um só espírito com Jesus, se unindo totalmente a Ele. Amém? Pode subir o louvor aqui. Muitas vezes praticamos algo que faz mal à nossa saúde, sabe? Muitas vezes fazemos isso. Praticamos algo que faz mal à nossa saúde, como, por exemplo, nos alimentarmos de forma errada, né? Forçarmos nossos limites físicos, dormir tarde, passarmos por estresse e etc. Então, muitas vezes, nós machucamos o nosso físico, magoamos o nosso físico, adoecemos o nosso físico. Quantas vezes você se alimentou mal, comeu coisas erradas, comeu coisas que não devia comer, comeu demais coisas que te fez mal? Já aconteceu isso com você também? Ou só comigo que acontece? Não, acontece com todos nós. Quantas vezes nós forçamos além do nosso esforço físico? Às vezes você tem visto eu mancando, aí às vezes eu tenho que sentar, está doendo minha perna. Mas sabe, quando eu tinha a chácara lá e eu erguia peso e mexia com o trator, e descia e pulava, e fazia, e carregava e me esforçava, eu exagerei no meu esforço físico. Consequência. Então, muitas vezes nós alimentamos de forma errada, forçamos nosso físico, dormimos tarde, comemos o que não deve, bebemos, fumamos, passamos por estresse. Semelhantemente, querido, praticamos muitas coisas que fazem mal também ao corpo de Cristo.
Da mesma forma que eu faço coisas que danificam o corpo físico, eu posso fazer coisas que danificam o corpo de Cristo. Como, por exemplo, não orar, não ter intimidade com Ele, não me submeter ao Espírito Santo, não estudar a sua palavra, não amar, não perdoar. Sabe que não perdoar, eu estou adoecendo o corpo de Cristo. Cuidar da nossa saúde física, emocional, espiritual, familiar, é cuidar da saúde do corpo de Cristo. Somente desta forma, nós vamos poder ser cristãos autênticos. Amém?